falando controle de natalidade, subentende medidas rigorosas estabelecidas pelo governo de um determinado país a fim de controlar o crescimento demográfico da população. Aí vão ter históricos de controle coercitivo e vão ter outros históricos onde o controle não foi necessariamente forçado, mas houve uma aderência da população a uma determinada mentalidade, ok? Que desfavorecia um número muito alto de filhos. Então, o povo optou por controlar, livremente controlar a quantidade de filhos. Então, você tem no primeiro exemplo países comunistas, por exemplo, a China, China que é o exemplo mais claro de controle de natalidade. Você tem lá a política de um filho, dois filhos, a política dos 2 filhos, onde as pessoas tinham que controlar, para que não excedesse o número de 2 filhos. E aí pode-se até colocar a questão, de uma densidade demográfica muito alta, de uma situação na qual a terra não tem tanta produtividade. A China é um país enorme, gigantesco, só que, por outro lado, a demografia, a quantidade de população lá também é muito, muito grande, e você tem algumas áreas que são inférteis, como, por exemplo, o deserto de Gobi, que fica lá, acho que a oeste do território. A oeste do território fica o deserto de Gobi. Então, e tem áreas ao norte que são muito frias, então tem territórios lá que são impróprios para o cultivo, assim dificultando a questão do suprimento para toda essa população. Então você tem algumas políticas que são adotadas, algumas coercitivas, só que por outro lado trazem como consequência algumas questões muito, muito, muito terríveis, como em relação a essa política. Houveram aí alguns missionários missionários que andaram pela China, pelo interior da China, que descreveram algumas situações muito desumanas, nas quais crianças eram abandonadas em locais como tipo orfanatos, mas não era dada assistência devida a elas, porque uma vez que aquela criança era excedente e a família ia ter um problema com o governo, se fosse localizado que elas tiveram aquelas crianças, então as crianças eram como que abandonadas a uma instituição que não era sustentada, não era apoiada para dar sustento àquelas vidas. Então você imagine a situação na qual as crianças pereciam, chegavam à morte por fome, chegavam à morte realmente em grande sofrimento. Então, resultado de uma política coercitiva para tentar controlar o número. Agora, na Europa, por exemplo, você tem a adoção de um meio de vida, a adoção de uma forma de vida na qual você tem a comunidade, tanto de homens quanto de mulheres, se inserindo no mercado de trabalho. Você tem a grande revolução industrial da Inglaterra, Depois essa revolução industrial vai se espalhar pelo continente, chegando à França, à Alemanha e outros países que vão também se industrializar. Você tem uma migração da vida do campo para a vida das cidades, a destruição das manufaturas. As manufaturas, elas como que popularizavam a produção de produtos. Mesmo que os produtos eram produzidos com mais lentidão e talvez com não muita qualidade, principalmente não havia uma padronização nos produtos, então você tinha tecidos, utensílios domésticos, carruagens, antes da Revolução Industrial. Você tinha esse tipo de situações que eram de produtos que eram produzidos e vendidos nas feiras e que eram produzidos na manufatura, dentro das associações das famílias. Mesmo que você não tivesse tanta qualidade e tanta quantidade para atender o mercado, você tinha uma produção que era espalhada por diversas famílias. Então você tinha famílias ligadas à agricultura, você tinha famílias ligadas às manufaturas, você tinha uma forma de pegar uma densidade maior de pessoas e colocá-las em alguma atividade, e elas participarem de alguma atividade. Com a Revolução Industrial, você tem o controle da produção nas mãos da burguesia, aqueles que têm dinheiro para criar as fábricas, investir nos primeiros inventos, investir nas primeiras máquinas a vapor, quando surgiram,
principalmente a indústria têxtil, que se beneficiou do surgimento da máquina a vapor, da produção fabril, e você tem a migração das pessoas para as cidades. E aí, a partir de todo o desenvolvimento histórico decorrente disso, você vai ter uma mudança de hábito. Pode ser, tudo bem? Você vai ter uma mudança de costumes. E aí onde a própria população vai se amoldando a essa nova forma de vida. A esta vida ligada à indústria, né? E ligada também ao comércio, que estão agora na cidade. Não estão mais espalhados por feiras, em pequenas aldeias, como era a situação antigamente. Essa coisa mais diversificada, mais espalhada. Elas foram concentradas nos grandes centros metropolitanos. E aí a vida na metrópole tem outras características. Uma característica menos confortável, que não favorece uma quantidade grande de filhos. Principalmente porque as cidades, na época próxima à Revolução Industrial, eram cidades imundas. E a condição de trabalho era muito desfavorável, então não tinham direitos trabalhistas. Os pais ficavam enfiados nas fábricas antes de nascer o sol até se pôr. Tá certo? O primeiro direito trabalhista adquirido foi o direito de ganhar um caixão para enterrar a pessoa. Foi o primeiro direito. Então, diante dessas condições, a mentalidade das pessoas vai mudar. Então elas falam, não vale a pena ter um monte de filhos, porque a gente não vai conseguir criar. Eles vão ficar abandonados, vão ficar largados. Então a mentalidade dessa população urbana vai mudar em relação à mentalidade da população rural. Então, vai ter uma mudança. A população urbanizada vai ser uma família de menos filhos ou nenhum filho. Que é onde fica pior ainda. As pessoas começam a adotar gatos e cachorros como se fossem filhos. E aí isso se reflete até na atualidade. Quando você vê a Europa de hoje, com uma densidade demográfica baixíssima, tá certo? Inclusive, em algumas situações até negativa, quando você tem uma população envelhecida que é muito maior do que a população que está entrando no mercado de trabalho de jovens. Aí você tem um colapso no sistema. Porque quem vai sustentar essa população envelhecida que agora não está mais movimentando o mercado? Nem no comércio, nem na indústria, nem na atividade de base, nem em atividade de serviços. E aí? Exatamente, aí vem essa onda, né, de pandemia que varre aí uma quantidade extraordinária de pessoas mais debilitadas, da terceira idade, por exemplo, né? Mas você tem uma situação de a balança fica descontrolada, né? Fica desequilibrada. Tanto que você tem Suécia, Dinamarca, Inglaterra, Portugal, financiando famílias para que tenham filhos, pagando, né, dando benefícios. Por exemplo, 1 ano de licença licença remunerada para a mulher para que possa ter os filhos. Itália, por exemplo, 20.000 euros, para que possa incentivar as famílias a gerar, a ter filhos, para reequilibrar, né, a questão demográfica do país. Você vê, com esse movimento que aconteceu na demografia desses países desenvolvidos, né, industrializados, com essa ausência de pessoas, quem teve que preencher o mercado de forma geral? Populações vindas de outros continentes, africano e asiático, e também americano, sul-americano, né? Latino-americanos, que pega centro e sul da América. Você tem uma população enorme de estrangeiros nesses países, o que, de certa forma, para alguns países, causou certos transtornos. Você tem que separar as coisas muito bem. Existem coisas que são xenofobia. O que é xenofobia? Ódio pelo estrangeiro. Só que é um ódio preconceituoso. O que é o preconceito? Um conceito antes de você ter qualquer conhecimento, você já elabora um conceito. Aí você tem um preconceito. Então você nem conhece aquela pessoa, você nem sabe a respeito dela, mas você já tem um conceito a respeito dela. Esse conceito é equivocado, uma vez que ele não está baseado em fatos, não está baseado em circunstâncias, né? Então você tem um preconceito. Então a xenofobia, que é o ódio ao estrangeiro, é um preconceito. Mas existe a xenofobia e existe, por outro lado, outra situação que é a proteção. Então, por exemplo, um país, Estados Unidos, tá? Ou os países europeus, Espanha, por exemplo. Aí você vê notícias. Tal país limitou a entrada de estrangeiros. Já gritam, xenofóbicos, eles odeiam os estrangeiros, odeiam... Tá. Olha a situação interna deles. Por exemplo, algum tempo atrás eu li sobre Paris.
Paris, que era a cidade de luz, né? Uma cidade linda, maravilhosa, extraordinária. E uma pessoa que amava muito, gostava muito de Paris, tal, escreveu sobre ela, falando que Paris, na atualidade, é um grande lixo a céu aberto. Por quê? Você tem a recepção, a partir dessa mentalidade de que não pode controlar, não pode, você recebe todo mundo que vem, recebe. Só que você não tem estrutura para atender a toda essa demanda de estrangeiros que estão entrando, para que eles tenham residência digna, para que eles tenham uma rede escolar para receber os seus filhos, para que eles tenham empregos para absorver toda essa mão de obra que está entrando. Então você começa a ter o quê? As pessoas que não têm ocupação definida, crianças sem escola, redes hospitalares que não conseguem atender. Você vai ter uma grande densidade populacional que está vagando por ali sem ser devidamente atendida. E começa a criar ali bolsões de miséria, bolsões de violência, bolsões do tráfico. Quem é que começa a aproveitar aquilo ali? Tráfico de droga, tráfico de órgãos, abuso de criança, prostituição. Começa a absorver aquela massa populacional que o Estado não consegue atender. Então você tem aí a destruição daquele Estado através desse descontrole, através da situação. Então, quando você olha para isso aqui, você vê, existe sim uma lógica no controle de natalidade, só que o controle de natalidade ele tem que ser feito respeitando-se limites. Então, nem é 8 nem 80, né? A China já entrou com uma questão coercitiva que obrigou pessoas a cometerem crimes, muitos crimes, que a perda de uma vida é um crime. Então, nem é 8 nem 80. E o outro deixou essa questão de uma forma mais ligada à opção pessoal, mas esta nova vida, esse novo modo de vida, nova forma de vida, por outro lado, impactou outras questões do Estado e causou essa falha na estrutura, desestruturou o Estado, no sentido de você não ter naquele Estado cidadãos jovens entrando para o mercado de trabalho, podendo suprir toda aquela necessidade, né? Podendo inclusive fazer com que aquele dinheiro, aquela riqueza produzida ficasse no país e sanasse aquelas necessidades. Um estrangeiro vai morar na Suíça, trabalhar como lavador de carros, trabalhar como entregador, que é o que mais tem. O dinheiro que ele recebe vai para onde? Vai para o país dele. Ele vai depositar, né, numa conta, vai construir uma casa no país dele, vai sustentar os pais dele, vai ajudar os familiares dele, vai investir alguma coisa no país dele. Não fica lá, ele sai. É dinheiro que vai sendo produzido, gerado ali e sendo expedido para fora. Então você tem uma situação dessa, você tem um descontrole, né, naquela economia, aquela economia vai sendo fragilizada. Então existe, o tema é importante, o tema é relevante, mas tem que ser levado respeitando-se certos limites. Sua aparente necessidade, aquilo que eu acabei de falar, tá certo? Então existe sim uma importância, uma necessidade no tema. Argumentos contra o controle de natalidade, que é o que tem na tela ali, ó. Então você tem desobediência ao plano de Deus para a propagação da humanidade. Intenção do controle de natalidade é incipiente homicida, pois impede a liberação da vida potencial. Tem esse ponto. O controle de natalidade é uma desobediência ao propósito divino da prática sexual. Você tem outro ponto que é discutido. Veja, para cada um deles aqui a gente vai ler pelo menos um parágrafo, para a gente saber do que está falando. Então, ó, primeiro, conforme é colocado ali, ó, desobediência ao plano de Deus. Com base em Gênesis 1 e 28, os que se posicionam contra o controle de natalidade dizem que essa prática é uma desobediência ao mandamento de Deus no sentido de multiplicar a raça humana. Pois o texto sagrado diz o seguinte: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 1, 28. Então, existem duas coisas. Primeiro, texto bíblico, a gente não questiona. Dizer, não, esse texto não é isso, não, esse texto... Não, o texto é isso, meu irmão. Multiplicai-vos e enchei a terra. Esse texto é isso. Eu não vou dizer que esse texto não é. Eu não vou alegorizar o texto. Nem vou dizer que ele tem outra interpretação ou tem 1000 interpretações. Fala, não. Esse texto é muito claro na sua afirmativa. Multiplicai-vos,
né, encher a terra. Então essa é a proposta. A única coisa que a gente tem que fazer em relação ao texto é entender o seu contexto. Aí é onde entra toda a diferença de interpretação. Qual era o contexto no qual essa afirmação foi feita? Exatamente, era o contexto no qual você tem o início. Exatamente, você tem o início, habitar. Então você tem um primeiro casal, você tem as primeiras famílias, você tem as primeiras populações. Então esse texto está dentro do seu contexto, no qual você tem ainda essa necessidade de que a terra seja dominada, conquistada, seja controlada, seja gerida, né, para que a terra seja devidamente administrada. Você vê, tem coisas que a gente vai passando o tempo e são assim tão longe da nossa realidade que a gente começa a não entender, não compreender muito bem a sua importância. Mas quem lida com a terra, quem conhece alguma coisinha da terra, sabe que se você tem um lugar onde você não tem pessoas morando e cuidando, rapidinho aquilo ali vira um matagal fechado, né? O mato toma conta, os bichos vêm e vira aquela coisa, e daqui a pouco ninguém sabe mais o que tem ali. Por quê? Porque não tem um ser humano cuidando, não tem um ser humano tratando. Tanto que tem situações em que certas pessoas, meu cunhado mesmo falou de uma situação dessa, a pessoa invadiu a casa, aí o dono ficou sabendo, aí veio conversar numa boa com a pessoa. Aí falou, olha, a casa é minha, tá? A pessoa ficou um tanto preocupada, mas falou, não, mas não pode ficar tranquilo. Você mora aí, só que você tem que ter noção de que eu estou vendendo. Quando eu vender, eu vou te avisar, que aí você vai precisar sair. Aí a pessoa não entendeu muito por quê. Ele falou, a casa vazia, ela se deteriora. Ela se acaba. Agora, se tiver uma pessoa morando, pelo menos ele cuida, né? E aí não entra vândalo para destruir. Exatamente. Quando a pessoa viu, ela chegou para ver, a casa estava limpa, pintada, tinha trocado já algumas coisas, né? Para a casa ficar arrumadinha. Agora, numa casa caindo aos pedaços, quem é que compra? Então, até essa noção você vê. O ser humano cuida, o ser humano zela, o ser humano preserva. Então, ele tem essa função, ele tem esse chamado da parte de Deus para zelar pela criação. Então, você tem esse texto, ele é exatamente isso, só que dentro do contexto dele, no qual é necessário uma procriação em massa para que a terra fosse de fato cuidada, zelada, dominada pelos seres humanos. Mas, na atualidade, você tem que analisar casos e casos. Você quer ter 10 filhos? Tudo bem, meu irmão. Você tem saúde para isso? E você tem paciência para criar 10 filhos? Mas você tem que ter cash. Você tem que ter recursos. E aqueles ditados populares, eles são um perigo, eles são um risco. Eles só prestam para para-choque de caminhão. Onde come um, come 10. Eu vou dar para você, ó. Onde bebe um, bebe 10. Eu estou bebendo dessa água aqui, ó. E se 10 pessoas forem beber dessa água, quem vai saciar a sede? Ninguém. Então não adianta esse tipo de frase que é inconsistente, não faz sentido. Onde come um, come 10, conversa. Vai todos passar em fome, vão comer só um pouquinho, vai ficar todo mundo com fome e todos vão ter necessidades não atendidas. Que é onde uma pessoa tem 10 filhos, será que ela tem condições de dar assistência emocional para todos esses filhos, no sentido de ser presente na vida deles, né? De aconselhá-los, de dar afeto, de participar da vida de cada um deles, de ter condições financeiras para dar vestimentas adequadas, alimentação adequada, dar para ele o início de uma carreira, uma formação, por exemplo, para cada um deles. Então, se a pessoa não tem essas condições, por que ela vai ter 10 filhos? Por que ela não tem um filho e se dedica totalmente a esse? Ah, mas e se morrer o meu filho? Meu irmão, do jeito que morre um filho, pode morrer os 10 também. Você pôr numa perua para ir para a praia e vira a perua e morre os 10. Então essa não é a desculpa, sabe? Então, se você não tem condições, você tem que pensar racionalmente, porque Deus deu cérebro para você, tá certo? Então, tem essa massa cinzenta aí que precisa ser posta para trabalhar. Tem que raciocinar, né? Junto com a sua esposa, chegar a uma conclusão. Qual é a quantidade de filho que nós conseguimos criar mesmo, sustentar, dar uma vida adequada? É isso que tem que ser pensado quando você olha em relação a esse texto. A intenção do controle de natalidade é incipiente e homicida, pois impede a liberação da vida potencial. Privar o nascimento de uma quantidade maior de filhos apenas por mero capricho é assassinar a vida antes de ela nascer. Olha a mentalidade. É como se você dissesse, né?
qual é a quantidade de óvulos e quantidade de espermatozoides que uma pessoa tem ao longo da vida. Se cada um desses fosse lhe dado o direito de nascer. Que nem uns animais têm as ninhadas, né? Então, um rato tem uma ninhada de ratos, né? Um cachorro tem uma ninhada de cachorros, né? Só que olha as leis da natureza para os seres irracionais e olha as leis de relacionamento da sociedade para a comunidade humana. A morte de um ser humano era um impacto muito grande para toda a família. A morte de um cachorro não necessariamente tem o mesmo impacto para os animais. A natureza, os animais morrem, o animal não vai ficar naquele luto, aquela coisa. Morreu, vai cuidar dos outros. Então, quer dizer, ele vai sentir uma tristeza por aquele filhote que morreu, mas não vai ter todo aquele impacto, toda aquela coisa. Então, quer dizer, um rato, por exemplo, tem uma ninhada de ratos. Para sobreviver quantos? Poucos daqueles sobrevivem. A maior parte é dizimada. O gato come, morre de outra coisa, não consegue se alimentar, morre e por aí vai. Então, não pode pensar na mesma mentalidade. Somos seres humanos, somos racionais, né? Somos diferenciados em relação aos demais seres. Pode falar. Sem contar o tempo de dependência, né? O ser humano, pelo menos aí, estendendo hoje, né? A expectativa de vida é muito maior. Chega a seus 80 aí. Tem pessoas que chegam a 80 anos, forte, né? Talvez não reproduzindo ainda, mas uma qualidade de vida. Tem filho com 40, 50 anos, morando com os pais. Exatamente. Então, tem todas essas diferenças. Dá mais trabalho que o bebê. Né? Exatamente. Então, o ser humano necessariamente vai ter que se comportar de outra forma em relação a esses critérios. Os critérios são outros. Controle de natalidade é uma desobediência ao propósito divino da prática sexual. Aqui ele mistura prática sexual com reprodução. Então, mesmo que a reprodução esteja inclusa na prática sexual, é aquela coisa de contém e está contido, tá? Então, o contém, o grupo maior, é o quê? A prática sexual. O estar contido dentro da prática sexual, a reprodução. Mas a reprodução não é todo o propósito da prática sexual. A prática sexual inclui um aumento da intimidade, tá certo? Quando Deus, por exemplo, disse que se unirão em uma só carne e serão um só. Você tem, por exemplo, uma demonstração dessa perfeita união no casamento através da prática sexual. A prática sexual no casamento, você vê como as coisas são extraordinárias. Ó. Hoje, a sociedade, por causa da forma como ela lida com o sexo, de uma forma totalmente perversa e perturbada, essa perversidade na forma de tratar o sexo acaba refletindo sobre a nossa maneira de ver o sexo. A gente acaba vendo o sexo como algo proibido, um tabu, uma dificuldade, uma coisa complicada. Agora fala para mim, como é que a Bíblia vê o sexo? A Bíblia vê o sexo na maior naturalidade. Pega o livro de Cantares e vê, né, como o autor lida de uma forma natural e tranquila com os elementos da sexualidade ali, o sexo como um meio de prazer, como um meio de, um meio de aprofundamento da relação, uma relação muito mais íntima e muito mais, vamos dizer assim, estreito, um laço mais forte, um laço mais estreito. Então, o sexo, né, a relação sexual inclui a reprodução. A reprodução não é tudo na relação sexual. A relação sexual inclui a reprodução e o estreitamento dos laços matrimoniais. Aí você tem uma forma de demonstração, onde entra forma de demonstração de afeto entre o casal. Respeito é o primeiro. Respeito. Então, a primeira coisa, porque a pessoa é um ser pensante. Então, ele precisa ser respeitado. Então, a primeira coisa é o respeito. Respeito. Aí você vai, demonstração de afeto. Você tem informações compartilhadas, você compartilha de uma vida mesmo, de informações, de tudo que faz parte ali da vida dos dois. Não é mais eu e ela, somos nós. Então esse terceiro ente inclui tudo aquilo que faz parte da vida de ambos. Agora eles caminham como sendo um só, né, como sendo nós. E aí você tem suas individualidades, mas as individualidades não podem interferir na união. Não pode ser de tal maneira que afetem a união. Então, dentre tantas características que são importantes para o casamento, o sexo também. Como uma afetividade no sentido de ser demonstrações de afeto, e dentre as demonstrações de afeto, o sexo.
e dentro da questão do sexo também a reprodução. Então, dizer que reprodução e sexo são a mesma coisa é você inferiorizar a questão, é você não tratá-la da forma como ela é abrangente. Ela abrange outras características, ela abrange outras coisas, que é onde ele tenta limitar, aqui dizer, olha, sexo e reprodução são uma e mesma coisa. É onde você tem, o sexo é mais do que reprodução, é outras coisas. O caso de Onã. Uma outra reivindicação bíblica feita pelos que distorcem o controle de natalidade é o trecho de Gênesis 38, 9 ao 10. Esse texto é conhecido. Veja, a questão de Onã. O que você tem ali? Uma instituição. Que instituição está presente ali? O chamado levirato. O que é o levirato? Aí você vai ter que ir para o contexto. No contexto em que essas leis estavam em voga, em que elas eram de fato muito relevantes, você tem um estilo de vida patriarcal. Um estilo de vida patriarcal. Nesse estilo de vida patriarcal, o importante não é o Estado, que o Estado muitas das vezes é inexistente. Então você tem algumas vezes, levanta-se um Estado e domina as populações, mas a estrutura social é do patriarcado. No patriarcado é importante a transmissão de autoridade, a transmissão de direitos, a transmissão de propriedade de um membro para outro da família, tá? Então, quando você tem uma pessoa que se casa, ele passa a integrar aquele patriarcado, ele tem direitos adquiridos, que ele comunica a sua descendência. Então, o que acontece? Quando aquele homem ele falece e ele não deixou descendente, você tem ali uma falha, uma lacuna na transmissão desses direitos. A pessoa não vai dar continuidade à sua história. Então, o que foi feito para sanar essa dificuldade? Foi instituído esse costume do levirato, onde o irmão, aí claro, para a nossa sociedade da atualidade, isso é uma loucura. Mas nós temos que entender, nós estamos falando de uma sociedade com outra mentalidade, uma sociedade oriental, uma sociedade antiga, tá certo? Com outras instituições. Então a gente não pode julgar ela pelo nosso critério, seria injusto fazer isso. A gente tem que, no máximo possível, entender o mundo deles, na forma deles viverem, na forma deles existirem, né? Então, nessa sociedade, você tem, para sanar esta dificuldade da morte de um homem sem deixar descendência, o seu irmão, então, era convocado para assumir o seu papel, tá? Então, quando o irmão ele coabitava com a esposa, no caso, era sua cunhada, morrendo, falecendo aquele seu irmão, ele fazia o papel do seu irmão, ele coabitava com ela para que ela gerasse. Aí você tem aquele membro da família, aquele membro sanguíneo daquele patriarcado, está gerando pelo seu irmão, para sanar esta lacuna deixada pelo seu irmão, que foi a descendência. Então ele vai gerar, e aquele filho, ele vai assumir o papel do seu irmão. Ele vai assumir o papel para receber, para que possa se transmitir a ele aqueles direitos. Direito à terra, direito à liderança sobre aquela família, tá certo? Aqueles direitos. E o que Onã faz? Onã, de uma forma extremamente egoística, ele não quer se submeter a esta lei. Ele não quer se submeter a esse costume. Ele lança o seu sêmen, ele tem relações sexuais, mas ele lança seu sêmen na terra, para não dar geração ao seu irmão. E onde Deus se ira com esta atitude irresponsável dele, essa atitude egoísta, mesquinha dele. E é onde Deus vai matá-lo, né? Vai trazer punição sobre ele, para que isso seja exemplo para os demais, para que não firam essas instituições familiares. E onde você tem o aproveitamento desse caso para pessoas tentarem falar contra a prática de controle de natalidade. Mas, na verdade, é um empréstimo indevido. Porque ali a questão não é controle de natalidade. Ali a questão é a pessoa que estava desrespeitando a memória de seu irmão. Não lhe suscitando descendência. Ou seja, eu estou pouco me lixando que o nome do meu irmão se apague da história. E para a pessoa daquela mentalidade, daquela época, a pessoa não ter descendência é a sua história se acabar. Como se a pessoa deixasse de existir. Então, dentro daquele contexto, é isso que Onã está tentando contra isso. Então, você pegar o caso de Onã e você aproveitá-lo para controle de natalidade, tentando falar contra ele, é um uso indevido. Você está distorcendo o texto bíblico.
Tá certo? Pode falar. Quer falar? O controle de natalidade lá de Faraó era um controle mesmo? Não era controle de natalidade. Perdão. Eu entendi o que você está querendo dizer. É um controle de natalidade por parte dele, mas no sentido não de trazer um bem para aquela comunidade, mas no sentido de dizimá-la. Então, um controle de natalidade mais no sentido de ser um genocídio. Então, porque o controle De ser um genocídio. tanto feminino quanto masculino. A China é assim. Sim, é. É 2 filhos, não importa se é mulher Não ou se importa, é menino. exatamente, Lá 2 só filhos. matava os homens. Lá só matava os homens, porque queria praticar mesmo destruição daquela sociedade. Então eu entendi o que você quis dizer. Era um controle, mas no sentido de destruir aquela sociedade, enfraquecê-los para que eles não oferecessem qualquer tipo de resistência. Tá? Então é nesse sentido aí. No caso de Onã, objeções contra os argumentos que se opõem ao controle de natalidade. Vamos seguir, ó. Embora os mencionados argumentos daqueles que se opõem ao controle de natalidade tenham suas razões, então não estão dizendo que não tenha nenhuma razão. Tem alguma, mas desde que analisados dentro do seu contexto. Tem que entender cada citação daquela dentro do seu contexto. Não provam que em todas as circunstâncias que o controle de natalidade esteja errado. Conforme vemos, o que esses argumentos provam é que ter filhos é algo natural e que em alguns casos específicos é realmente errado usar dispositivos para impedir a concepção. Norman Geisler refuta os argumentos supra dos que se opõem ao controle de natalidade com o seguinte comentário. E aí ele vai trazer alguns conteúdos já de Norman Geisler e depois eu vou trazer outros que eu achei fundamental. Esses textos aqui que ele levanta. Um grande estudioso, um grande apologista. E ele vai trabalhar essas questões aqui. Veja, o mandamento de Deus para propagar é geral e não específico. Então, o que ele quer dizer com isso aqui, no sentido de ser geral e não específico? Ele está querendo dizer que é uma situação que tem que ser analisada de acordo com o contexto, que é exatamente aquilo que eu falei. Olha, não é especificamente para cada indivíduo está sendo dita essa sentença, que você tem que multiplicar e encher a terra. E por isso você não pode ter nenhum tipo de controle de natalidade. E por isso cada ato sexual tem que estar sempre nesse risco de gerar um filho ou não gerar. É como a pessoa praticar roleta russa com a vida. É uma roleta russa, porque cada ato sexual que você tem pode ou não gerar um filho. Como é que você vai sustentar essa situação? Aí você faz como certas seitas aí que surgem, que querem manter essa questão de que sexo só é para procriação, sexo é para procriação. Aí tem algumas que chegam a determinar sexo só uma vez por ano, sexo só uma vez por mês. E aí, meu irmão, você cria uma situação na qual você está expondo as pessoas a massa de veículos de tentação que está presente na sociedade. Sanados, desejos naturais, desejos legítimos, que a Bíblia Sagrada, tá certo? Aprova, porque o sexo não foi criado pelo diabo, o sexo foi criado por Deus, ok? Então, coisas que, biblicamente falando, estão sustentadas dentro da Sagrada Escritura, e você faz o quê? Por meio tentar sustentar essa interpretação, você priva elas disso. Você priva elas daquilo que a Bíblia Sagrada trata como natural, desde que esteja dentro do seio familiar, desde que esteja dentro da instituição do casamento. O que é que você faz com isso? Você está expondo as pessoas às tentações de forma indevida, tá ok? Então é isso que ele diz, olha, não é especificamente para cada pessoa, é geral. É geral no sentido, no contexto em que você tem uma população pequena, ainda para dominar a terra e controlá-la e geri-la, você tem a necessidade desta ordenança. Essa ordenança precisa ser cumprida, tá ok? E aí, uma vez que você tem hoje um mundo, como nós temos visto, de trilhões, tá certo? De pessoas, né? Você tem países com bilhões de pessoas. A cidade de São Paulo, a densidade demográfica extraordinária dessa cidade, era praticamente um país, se ela quisesse ser. Você tem que refletir acerca disso. Você tem que refletir acerca das suas condições particulares. Se você tem condições, vá em frente, meu irmão. Seja feliz. Se você não tem condições, pense melhor, planeje, né? Veja de uma forma adequada. Pela Bíblia, todo ser vivente é obrigado a reproduzir? Olha, é uma boa pergunta. Ser humano. Veja,
olhando para essa aplicação geral do texto, é uma recomendação bíblica, como ele colocou aqui, geral, então atinge todas as pessoas, que é esperado por parte de Deus que elas sim se reproduzam dentro desse contexto. Agora veja, isso não necessariamente não tem peso de mandamento, como não matarás. Não matarás ou te reproduzirás. Te reproduzirás é uma recomendação de Deus de forma geral, mas não tem o mesmo peso que não matarás, por exemplo. Você é obrigado a não matar, né, a partir, que é no caso, não assassinarás, né, premeditadamente, a partir desse conceito bíblico. Você vê, por exemplo, como Paulo lida com isso. A gente vê, Paulo é um exemplo muito bom, por quê? Paulo nos mostra o que é você analisar um texto dentro do contexto. Olha o contexto que Paulo está dizendo, olha, se não consegue, né, eu não vou lembrar direitinho como ele coloca, mas se não consegue se controlar, que se case. Se case. Se puder ser como eu, que não se case. E aí ele dá a explicação por quê. Não se case. Ele fala por quê. Ele fala, o casado se dedica às coisas do seu casamento, em agradar seu esposo ou sua esposa. Mas aquele que não se casa, se dedica totalmente às coisas do Senhor.